Fala, minha galera do Brasil, estamos de volta aí com mais um podcast Café da Tarde, e hoje eu vou bater um papo aqui com a doutora Caísa Marra, ela que é da área da nutrologia, né? Seja bem-vinda ao podcast. Obrigada. Olá, pessoal de casa que está nos assistindo. Muito obrigada, Ricardo, pelo convite. E espero que vocês aproveitem muito e saibam um pouco mais dessa área de atuação. Show de bola. Olha, e só lembrando que nós temos o apoio aqui da galera da Arte Viva Madeiras, né? Você quer fazer sua placa aí da sua propriedade, chácara, sítio, ranchos e também fazendas, pode entrar em contato aí com a galera da Arte Viva Madeiras para você fazer aí a sua placa de identificação. Também tem tábuas de churrasco e mesa rústica. E outra coisa também é roupas em Goiânia. Você quer comprar roupas no atacado, entre em contato com a galera da Compra Segura Goiânia e adquira aí roupas para sua loja. Você quer sacoleiro para revender e comprar com segurança, tá bom? Doutora Caísa Marra, mais uma vez. Faz o seguinte, detalhe para mim um pouco do seu trabalho, o que você faz, como é que é a sua área. Bom, minha área, na verdade, eu sou cirurgiã vascular de formação. Então, eu formei na Federal de Uberlândia. Sim. E hoje em dia atuo com nutrologia, certo? Tive formação em São Paulo, na Abram, e outros cursos também. Então, hoje em dia eu atuo nisso, tenho um consultório no Orion, né? E adoro fazer essa especialidade. Por quê? Porque, na verdade, eu estudei nutrologia para me cuidar, para atender os meus familiares, meus amigos mais próximos. Então, assim, eu vi a necessidade de me especializar mais para poder entender um pouco mais dessa fisiologia hormonal que está imbricada nessa área e também para mim, né? Então, acabou que hoje eu atuo com o que eu mais gosto, que é como se fosse um lazer para mim. Então, assim, a nutrologia, ela abrange muito de estética, abrange muito de qualidade de vida, de saúde. E nada mais é do que mudar a vida das pessoas. Então, mudar a vida não é só comportamental, social, mas sim também como metabolismo. Então, o nosso metabolismo está intimamente associado a um péssimo sono, a uma péssima, como se diz, expectativa de vida, a uma péssima atuação a nível de trabalho e social. Então, tudo isso vai estar corroborando para que a pessoa tenha um limiar mais baixo de saúde e doença, né? Então, fique mais doente a longo prazo. Então, a gente mexe nessas questões, né? Sejam elas hormonais ou metabólicas. Certo. Uma coisa também que até um certo tempo eu tinha uma certa dúvida, eu sei que muita gente tem dúvida disso, né? Que é a questão da nutrologia e a nutrição. Até hoje as pessoas ainda confundem muito isso. E qual que é a diferença? Então, a nutrologia, ela nada mais é do que uma especialidade que mexe, que aborda muito sobre os nutrientes dos alimentos. Então, assim, as medicações vão ter nutrientes que vão estar ligadas aos alimentos. E, além disso, também, como a gente tem a obesidade como principal, né, a principal atuação nossa, a gente tem umas doenças multifatoriais, né, a gente tem que atentar o nosso olhar para isso. A gente aborda também a parte de dietas e orientações nutricionais. Então, a gente não vai fazer o papel de nutricionista, mas sim atender o paciente com uma equipe multidisciplinar. Então, é basicamente isso. A nutrologia, ela visa pegar os nutrientes dos alimentos, né, as hipovitaminoses, que vão dar diversos sintomas, diversas doenças, e casar essa especialidade com a outra, com outro profissional, que é o Certo. nutricionista. Então, pelo que você está falando, é interessante uma pessoa que procura alguém da área da nutrologia, né? Fazer um trabalho casado com o nutricionista. O Com resultado pode certeza. ser melhor? Com certeza, não só com nutricionista, mas também com personagens, equipe multidisciplinar, visando uma melhor estética, uma melhora de saúde e bem-estar. O tema novo, né? A nutrologia é um tema muito novo, né? Muito. Assim, pelo menos eu tenho acesso a esse tema recentemente, cresceu muito, né? Sim. Porque parece que as pessoas hoje estão se preocupando mais, né? Estão dando mais, assim, uma moral para a qualidade de vida, né? Antigamente, as pessoas eram muito, nós vamos falar nisso também, comia muito industrializados, né? Esses lanches e pizza, e entre outras coisas que as pessoas comem aí, que hoje em dia as pessoas parece que estão reduzindo um pouco, né?
Sim, com certeza. A gente tem visto, né, a melhora da expectativa de vida juntamente com essa atuação da atividade física e melhora do padrão alimentar. Então, isso tudo vem contribuindo para que o paciente viva mais, viva melhor até o seu final de vida, né? Isso tudo está relacionado com o processo saúde e doença, como eu disse anteriormente, principalmente na qualidade de vida. Então, nos processos que tangem essa qualidade de vida, a gente tem principalmente a obesidade. Então, a obesidade é uma doença que vem crescendo, é uma doença crônica, é uma doença que, uma vez adquirida, ela vai perpetuar o resto da sua vida. Por quê? Porque o processo de emagrecimento e o processo de aumento de peso, ele vai ter genes que estão relacionados, né, com essa genética e Sim. também um padrão alimentar, um padrão social, né? E um padrão físico-mental. Isso tudo vai estar relacionado para que o paciente possa adquirir essa quantidade de peso e também no processo de emagrecimento vai ter relacionados esses genes, vão estar relacionados esses genes e também o padrão social que vai limitar muito esse processo de emagrecimento do paciente. Então, assim, a obesidade como doença crônica, uma doença que vem atingindo muito essa população, vem crescendo, principalmente com a facilidade dos fast foods que a gente vê, né? Muito mais rápido, né? Só um clique você já compra a sua comida, você não vai comprar uma salada pelo iFood. Então, assim, os padrões de palatabilidade também vão estar atuando nisso, porque muitas pessoas não gostam de salada, então isso também influencia. Salada Não só salada, alimentos que sejam benéficos, né? Os alimentos saudáveis, de um modo geral, ele não é fácil, né? Não são fáceis de ser adquiridos, principalmente em fast foods. Então, assim, essa obesidade, ela vem crescendo ao longo dos anos e a gente tem que ficar de olho nisso, porque várias vertentes vão estar associadas. É porque, sabe porque comer é bom demais, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande, às vezes, para emagrecer, mas para engordar é mais fácil, né? Porque, poxa, comer é uma coisa muito boa, né? E a gente tem um prazer em comer. E tem alguma maneira, doutora, da pessoa melhorar a capacidade dele de ter uma disciplina alimentar, sei lá, porque às vezes tem que, não sei, tem que se programar, tem que ter os horários para comer. Sim. Tem isso também? Como é que é? Tem. Tudo no nosso organismo é uma questão de hábito, né? Então, assim, hábito é você fazer alguma coisa repetidamente. E quando você tem a questão alimentar, você está visando principalmente uma questão de recompensa. Ou seja, quando você come um doce, você libera o seu instinto de recompensa. Você libera uma recompensa para o seu sistema nervoso central. Então, ao fazer atividade física, você também libera endorfinas que vão estar relacionadas com essas recompensas. Então, nada mais é do que você formar um hábito para uma coisa boa, como atividade física. Isso funciona muito para os pacientes que têm principalmente alguns vícios ruins, que é o alcoolismo e o tabagismo. Tipo fumar paeiro, esse trem. Eu tenho que descobrir uma técnica aí, viu? Justamente. Então, assim, isso tudo vai estar muito relacionado com essa questão da recompensa. Se você trocar a sua recompensa para uma coisa benéfica para o seu organismo, isso seria muito bom, isso seria muito prazeroso e, ao mesmo tempo, boa para a sua qualidade de vida. Uma pessoa que é viciada em álcool, por exemplo, rapidinho, uma pessoa que é viciada em álcool, ele quer parar com álcool, tem alguma indicação do que ele possa fazer que vai liberar aquela coisa, aquela sensação que poderia suprir a questão do álcool ou não? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar nessas questões de vício é trocar esse vício por algum outro. Não teria não tem como, outra né? maneira. Tem que preencher. Teria que preencher de uma outra maneira, certo? Então, você tem que, na anamnese, a gente faz tudo isso no consultório. A gente tem que perceber no paciente o que ele gosta de fazer, o que ele poderia fazer para poder trocar esse hábito ruim. O hábito nada mais é do que você fazer uma coisa repetidamente e ao longo de 2 meses, a gente precisa de 66 dias mais ou menos para que você possa trocar um hábito ruim para um hábito bom. Essa liberação de endorfina vai acontecer, certo? Porém, após esses 66 dias, ela vai ter uma percepção diferente do que os dias anteriores. Então,
Muda a mentalidade. Muda a mentalidade. Então, você tem que se propor a fazer atividade física, tirar o álcool da sua vida, ou então ir diminuindo, né? Seria uma coisa menos radical. Mais light, né? Mais light. Mas, assim, você vai percebendo que a atividade física não combina com o tabagismo, porque ela está intimamente relacionada, por exemplo, com doenças pulmonares, que é um órgão que vai ser recrutado na sua atividade física. Também com bebida, né? O alcoolismo, então, não vai combinar muito com a atividade física. Por quê? Porque o alcoolismo deprime o sistema nervoso central. Então, a atividade física, ela recruta, né, esses mecanismos do sistema nervoso central, principalmente para poder ter uma consciência corporal durante o treino, durante o esporte. Então, assim, são coisas que são antagônicas, não combinam. E quando você tem a mudança do hábito na pessoa, ou seja, ela quer mudar esse estilo de vida, então você liga uma chave, você vira a chave, e essa chave é que é a necessária. O paciente, quando ele chega no meu consultório, ele já vem para virar a chave. E eu sou bem sincera, então assim, eu falo mesmo o que precisa ser feito, e ele, né, ao atender aos meus conselhos, Ele acatando né, isso aí, ele né? acatando os meus conselhos, então ele vai ter uma qualidade de vida melhor, ele vai ter bons resultados, certo? Show, que bacana esse negócio do hábito aí. A gente vê, às vezes, muito aqui no YouTube também, a gente vê muita coisa sobre os hábitos, né? O poder do hábito. Acho que você tem um livro, né? Com um negócio, uma coisa assim. E se você for parar para olhar também, tá muito relacionado com o social. Você vai perceber que os seus amigos, os seus parentes, familiares, vão estar muito relacionados com os seus hábitos. Então, por exemplo, num jantar de família, a sua mãe faz uma lasanha e você vai para esse jantar e você não come. A sua mãe fala, você tá doente, menino? Não tá legal. Mas isso é um hábito seu. Você vai perceber que ao entorno de você, os hábitos são diferentes. E as pessoas com qualidades de vida diferentes, com metabolismos diferentes, E grau de obesidade, né? ou não, isso tudo vai estar relacionado. Você vai vendo que as pessoas que vão te acolher, por exemplo, num ambiente de academia ou num ambiente de esporte, vão ser diferentes. E aí você vai mudando o seu cerco social. Isso é muito importante. É importante e, de uma certa maneira, também carrega um certo peso, né? Sim. Que, às vezes, na mudança do ciclo ali, né? do meio social, a pessoa pode não querer se agradar tanto, né? Que, às vezes, tinha aquelas amizades e tal, que ele gostava tanto de tomar uma e tal. Você começa... Você falou, muda o ciclo social e o outro ciclo começa automaticamente a se excluir. Ou você vai se excluindo, né? A gente falamos também do emagrecimento, você falou um pouco da obesidade e tal. Mas uma pessoa, eu não sei se eu não fiz a pergunta ainda, não sei se nós entramos naquele momento ali, mas uma pessoa que quer emagrecer, falando da questão da disciplina e tal, qual que é o primeiro passo? Sobre, olha, doutora, eu quero emagrecer. Como é que você faz ali a anamnese? Você começa a perguntar o quê? Você pergunta o dia a dia. Como é que você faz lá com o seu paciente? Então, com o meu paciente, eu já começo analisando o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer. Se é um paciente que gosta de comer ou se é um paciente que come pouco, mas bebe mais. Então, isso tudo vai ser analisado. O que geralmente eu faço? Eu introduzo um novo estilo de vida. Então, eu preconizo que ele mude o estilo de vida dele, para ser um pouco mais leve essa transição. Porque a gente sabe que propostas radicais não são, a longo prazo, fundadas. Então, assim, no meu consultório, eu viso que o paciente mude um pouco os seus hábitos, mas de forma mais tranquila. Gradativa, gradual, né? Devagarzinho. Isso. E aí, então, eu começo na alimentação. Né? Eu pergunto o que ele come todos os dias e eu vou pelas quantidades. Então, eu diminuo as quantidades, vou diminuindo aquele carboidrato, aquela gordura, vou preconizando alimentos gostosos, mas também mais saudáveis, né? Então, a gente começa ali com essas mudanças. E, além disso, se eu avaliar que o paciente precisa de alguma medicação, além dos exames, né, que eu solicito, eu já entro com as medicações que vão ajudar, né, os emagrecedores. Só que os emagrecedores têm uma questão, né? Quando não estão aliados com o estilo de vida, eles pouco fazem. Né? Então, assim, você vai ver aquela vizinha que já falou assim, olha, eu tomei Ozempic e não emagreci nada. Esses emagrecedores, que hoje em dia temos várias marcas, né? Tem vários laboratórios que os fazem, assim, estão divulgados, estão disseminados hoje em dia nas nossas farmácias, porém,
prometem bastante, cumprem, só que sem a mudança do estilo de vida, sem uma dieta adequada, sem o déficit calórico que é proporcionado pelo exercício, atividade física. Então, assim, sem isso, nada é possível. Ele vai perder um peso? Vai. Pela medicação, provavelmente água, né? Porque gordura é um pouco mais difícil de sair. Provavelmente ele perca água, ele desinche um pouco. Mas, a longo prazo, isso não é viável. E a curto prazo, assim que ele retira a medicação, ele já vai voltar novamente ao peso que era inicial. Então, assim, nenhuma medicação é efetiva, visto que a obesidade é doença crônica. Então, nenhuma medicação é efetiva. A mudança do estilo de vida que é efetiva. E você vai percebendo que, com essa mudança, ou seja, com essa chave virada, o profissional te cobrando, porque a gente tem que cobrar, a gente tem que fazer esse papel. Então, eu assisto meu paciente de obesidade, de emagrecimento, todo mês. Né? Para quê? Para a gente avaliar os ganhos de massa muscular e perda de gordura. E isso a atividade física também proporciona. Então, a gente tem que estar muito em cima para esse paciente não poder sair da dieta, voltar à sua rotina anterior ou seus vícios anteriores. Muito bem, você falou uma coisa interessante no meio aí da sua fala, sobre você receitar uma medicação para emagrecer. Isso. Mas muitas pessoas falavam que não pode tomar remédio para emagrecer, que prejudica isso. Ou como é que funciona? Tem alguns que realmente não pode, ou tem alguns remédios que são legalizados, que a pessoa pode tomar, que não tem efeito colateral? Como é que funciona? Então, no último congresso de nutrologia que aconteceu o ano passado, em outubro, se eu não me engano, permitiu o uso legalizado, né, de Ozempic, que é um remédio para diabetes, não somente para diabetes, agora também para emagrecimento. Então, o padrão ouro, hoje em dia, a medicação ouro seria o Ozempic, certo? Hoje a gente vem visto que tem outras medicações também que estão chegando, né? Tirzepatida, né? O Wegovy, todas essas medicações que vão estar atuando aí nessa linha de emagrecimento também, mas são todas medicações que mexem no metabolismo de insulina e glucagon, que vai estar relacionados com esse processo de obesidade. Então, assim, nada mais novo que isso que seja tão bom quanto. Nós temos as outras medicações também que já eram utilizadas para obesidade, como a sibutramina, já foi muito falada, né, antigamente, com alguns efeitos colaterais, né, que nós temos, alucinações, nervosismos, agitações. Assim, então, assim, geralmente não muito prescrita pelos profissionais, mas ainda assim prescritas. Mas muitos pacientes reclamam desse tipo de medicação. Hoje em dia, o Ozempic, ele traz alguns efeitos colaterais, né, que a gente sabe, para quem toma bastante aí, sabe que dá enjoos, constipação intestinal, né, alteração do trânsito, refluxo, são efeitos colaterais muito importantes dessas medicações. Então, assim, às vezes até limitam um pouco mais os seus pacientes, né? E a gente vê que, assim, só o Ozempic, na hora que o paciente parar a medicação, ele pode retornar ao seu peso inicial. Então, assim, não é efetivo, não é eficaz. Naquele momento, sim. Aí, depois que ele parar a medicação, se ele mudar a vida dele, se ele mudar os seus hábitos, aí ele vai conseguir manter. Mas, assim, continuar perdendo só se ele tiver com a dieta hipocalórica, que já é uma mudança do estilo de vida. Exatamente. E esse Ozempic, que é esse remédio para emagrecimento, como que ele age no corpo? Ele entra lá fazendo o quê? Ele dá a sensação de saciedade? Ele começa a ajudar a queimar a gordura? Como é? O que ele faz no organismo? Então, ele atua principalmente no mecanismo de GLP-1, certo? Que são hormônios da saciedade. E esses hormônios, à medida que eles vão sendo estimulados, eles vão diminuindo a insulina, né? E principalmente a questão da glicose no organismo. Então, assim, à medida que você tem um pouco de glicose mais baixa no organismo, você vai ter principalmente a mobilização do seu glicogênio hepático. E esse glicogênio hepático, que é a nossa maneira de estocar a nossa energia, ele vai sendo liberado aos poucos e aí, assim, você vai conseguindo utilizar o que o seu organismo tem de reserva. Então, assim, infelizmente, né, eu sempre explico para os pacientes o seguinte: nosso organismo ele tem vários mecanismos de queima, certo? Então, assim, você tem o carboidrato,
a gordura e a proteína para você queimar, certo? Só que assim, a gordura não é a primeira escolha do nosso corpo, até porque ela não é muito fácil de ser queimada para transformar em energia. E o carboidrato, ele é como se fosse a nossa gasolina, né? É Uma mais alta leve, né? combustão e dá mais energia, né? Então, assim, ela é melhor de ser queimada. Depois vem a proteína. A proteína, ela dá menos energia, porém, ainda assim, né? É Uhum. melhor para ser queimada em detrimento da gordura. E a gordura, por último, por isso que é tão difícil emagrecer. Inclusive, emagrecer sem perder massa muscular. A massa muscular no nosso organismo, hoje em dia, até foi muito abordado no Congresso de Nutrologia, como um tecido metabolicamente ativo. Ele é um tecido que, quando ele está bem hipertrofiado, né, em bastante quantidade no nosso organismo, ele é capaz de produzir até níveis hormonais de testosterona mais aumentados. E, além disso, ele também gasta muita energia, principalmente porque ele tem que contrair e movimentar o nosso corpo. Então, ele é sustentação do nosso organismo, né, dos nossos ossos. E aí, então, ele gasta muita energia. Então, à medida que, por exemplo, um fisiculturista, ele tem massa muscular aumentada e gordura diminuída, então ele vai ter um alto metabolismo. Quando você vai ver, ele precisa comer muita quantidade de quilocalorias para que ele possa manter aquela massa muscular. Caso contrário, ele vai só queimando proteínas. E aí, então, ele vai, se ele tiver em déficit calórico, a primeira fonte energética seria a proteína. Muito bem, bem explicado. Bacana, hein? Show de bola. Pegando nessa área que já entramos para ir para o fisiculturismo, falando de massa muscular e tal, hipertrofia, né? Certo. Como que funciona a pessoa que quer adquirir a hipertrofia? Então, primeiro eu quero que você fale o que é a hipertrofia Uhum. e qual é o meio melhor para a pessoa poder adquirir a hipertrofia. Certo. A hipertrofia nada mais é do que o aumento de massa muscular, né? Então, assim, muito simples, né? Na teoria. Na teoria. Nossa, na prática. Na prática, não é tão simples assim. A hipertrofia, para você conseguir, você tem que fazer um mecanismo de estímulo, né? Então, tem que ter muito estímulo para que você possa aumentar sua massa muscular. Tá, doutora, mas estímulo como? O estímulo vem de musculação. Outras atividades físicas podem dar também hipertrofia, podem proporcionar. Porém, vários esportes não estão relacionados com esse tipo de massa, esse ganho de massa muscular. Então, assim, por exemplo, um corredor, um maratonista. Você nunca vai ver um maratonista num shape de bodybuilder. É. Por quê? Porque ele consome muita energia para se locomover cada vez mais rápido. Então, essa energia vai da gordura que ele já não tem, então ele precisa de proteína. E também os carboidratos que eles, né, até ingerem durante as maratonas. Então, assim, a hipertrofia, para você ter esse tipo de hipertrofia, você precisa de um estímulo que aumente o seu músculo, você precisa de uma dieta hiperproteica e você pode lançar mão também dos hormônios, né? Ah, doutora, mas dá para ganhar sem hormônio? Dá. Mas não é o que o paciente procura. Nós temos paciência? Nós não temos paciência de esperar, né? Nós não temos paciência de curtir o processo de hipertrofia, que é lento, é demorado. Para você construir 1 quilo de massa muscular, demora muito. E existe, pegando esse gancho, você vai continuar, Aham. existe algum meio da pessoa ter os hormônios que são benéficos ali, que não atrapalhem nada, para poder aumentar e acelerar o processo? Então, a gente tem já, o nosso maquinário já é perfeito, né? Então, assim, temos a testosterona, nós mulheres em menores quantidades, Uhum. óbvio, e homens em maiores quantidades, o que faz do homem um ser mais forte, e por isso, né, o protetor da casa, né, como se diz. Uhum. Por quê? Porque ele tem justamente testosterona, né? Então, assim, mulheres têm testosterona em menor quantidade, vai ser mais difícil hipertrofia, certo? Porém, nós temos hoje em dia outros hormônios que vão ajudar nessa empreitada, Essa caminhada. nessa caminhada. Então, assim, temos análogos de testosterona que hoje em dia estão no mercado, os outros que não estão no mercado underground, que a gente chama, Uhum. tá? Que nós, médicos, não podemos prescrever, né? Não é legal. Por quê? E até a gente não faz apologia desse tipo de medicação, até porque, assim, são laboratórios que não têm legalização pela Anvisa, a gente não sabe o que
tá dentro daquele frasco. Então, assim, pode ser um óleo de oliva, pode ser, eu brinco sempre com os pacientes, que pode ser um óleo de oliva, pode ser um azeite, pode ser um óleo de soja Mas que é está ali qualquer dentro. trem, né? É qualquer coisa que pode estar ali dentro, mas a gente não tem perícia para falar que o que você está injetando no seu glúten seja um hormônio que vai Que fazer seja legal, que não vá trazer problemas, né? que não vai fazer problemas, justamente. Então, assim, dentro da legalidade, a gente tem os hormônios, né, que são derivados de testosterona e que a gente pode lançar mão. Para a mulher, é o que a gente sempre fala, né? O anabolismo é mais complicado porque o nosso maquinário não é para ser forte, né? O nosso maquinário É uma é coisa mais delicada, coisa né? E tal, delicada, justamente. Então, assim, mulheres usar análogos de testosterona tem os prós e os contras, tá? Então, assim, no anabolismo feminino, que é totalmente diferente do masculino, temos que tomar cuidado para a mulher não virilizar, né? Temos que tomar cuidado para a mulher não começar a ter hipertrofia de cordas vocais, hipertrofia de clitóris, né? Pelos no rosto, dentre outras características masculinizantes, Uhum. tá? Mas hoje em dia as mulheres estão usando muito isso aí, né? Isso aí tem que estar Sim. viralizado esse negócio. Cada dia mais a gente tem visto que os hormônios são mais permitidos, né? Como se o tabu tivesse caindo cada dia. Então, assim, realmente os hormônios não tem que ter medo de usar hormônio, não se deve ter esse medo. Por quê? Porque com a orientação do profissional, você consegue combater o máximo de colaterais possíveis, né? É igual aquela coisa da pílula anticoncepcional. É aquele 1% que você não pode garantir. Com os hormônios também, né? Com os hormônios esteroides, anabólicos, androgênicos. É a mesma coisa. Então, a gente pode garantir o máximo que ele pode nos ofertar de massa muscular, porém não podemos garantir que não vá acontecer aquele efeito masculinizante, aquele efeito colateral. Então, assim, nas mulheres a gente vai com mais cautela, tendemos a doses menores. Cada pessoa vai receber uma quantidade de dose ou É, para a mulher é padrão? Sim, não tem, na medicina não tem padrão. Não tem padrão, Não né? temos padrão. A gente vai dosando, às vezes pode coincidir de uma paciente ou outra, pode, mas assim, a tendência é que a gente olhe para o paciente, já veja, por exemplo, alguns estigmas masculinizantes. Por exemplo, uma paciente que tenha mais pelos, uma paciente que já tenha um padrão estrogênico maior. Isso aí vai mudar a nossa dosagem, vai mudar a nossa abordagem de um andrógeno em detrimento de outro. Então, assim, isso tudo vai estar relacionado na nossa anamnese. Então, vai depender se ela quer ficar maior, né, ficar grande ou mais definida. Isso também influencia. E dentre esses hormônios também a gente tem as diferenças, né? Vários hormônios que temos hoje em dia, mas temos também vias diferentes. Então, assim, hormônios que vão dar mais comodidade para as mulheres, por exemplo, que tem hoje em dia, né, o famoso chip da beleza, né, o implante de gestrinona. Então, assim, ele foi conhecido como chip da beleza, por quê? Porque ficou muito difundido no meio artístico, né? Então, foi denominado dessa maneira, mas Chip assim, chip da beleza. de gestrinona. Gestrinona. E como é que esse chip é aplicado? Na verdade, a gente chama de implante, É o né? implante. Como é que ele é implantado? Então, é o seguinte, o implante nada mais é, para você entender como ele é implantado, o implante nada mais é do que um comprimido bem pequeno que você coloca no tecido subcutâneo, ou seja, debaixo da pele. Então, você colocou ele ali, ele vai liberar como se fosse uma glândula, né? Então, as mulheres têm o ovário, os homens têm os testículos e vão liberando hormônios. Uhum. Esse comprimidinho, ele vai sendo absorvido a longo prazo, aí de 5 meses e meio por aí. E aí, com isso, você vai tendo os efeitos anabólicos e pouco efeito androgênico. Se é que você me entende, se eu me faço entender, é o seguinte, o efeito anabólico é o crescimento muscular. E o efeito androgênico é o que a gente não quer, que é o engrossamento da voz, o aumento do clitóris, estigmas masculinizantes, queda de cabelo e entre outros. Tá? Então, assim, temos várias possibilidades hormonais que vão ter essas melhorias em detrimento das suas contraindicações. Muito bem. E você falou aí das mulheres, o efeito colateral nas mulheres. E nos homens? Então, A hipertrofia também tem efeito colateral? Tem. Embora seja em menor quantidade, mas também tem.
Nos homens, a gente tem basicamente o uso da testosterona, né? Que já é um hormônio que já está presente no organismo em grande masculino. quantidade, né? Em grande quantidade. A não ser na andropausa, né? Então, a partir de 55 anos de idade, o homem cara já começa vai a pifar. sentir que já vai cair um pouquinho, né? O A produção, maquinário. o maquinário, né? é verdade. Maquinário. Então, assim, a gente tem, então, basicamente o uso de testosterona associado a outros esteroides anabolizantes. Sim. Né? Então, assim, sempre que a gente vai utilizar algum esteroide, a gente sempre explica para o paciente masculino que pode vir a acontecer de uma conversão periférica ali, né? Que a gente explica para o paciente mais superficialmente, de produção de estradiol, que vai possibilitar a ginecomastia, certo? Ginecomastia. Então, O que é isso, gente? que é o crescimento da glândula mamária no homem. Ah, Então, ok. O homem- nome é Ginecomastia. ginecomastia. Nunca sabia desse nome. Justamente. Já vi muito cara com peito grande, deve ser isso, viu? Então, a ginecomastia, ela comete muito os pacientes que tomam esteroides anabolizantes sem precaução, né? Sem orientação médica. Então, assim, além da ginecomastia, a gente tem a queda de cabelo, a gente tem a diminuição testicular. Por quê? Porque ele está inibindo um eixo, né? Um eixo hormonal que ele tem, que é o testículo que produz. Exatamente. Então, se ele não está utilizando a testosterona que está dentro dele, o testículo fala, ó, tchau, tô saindo de férias. Não preciso mais trabalhar, não né? preciso mais trabalhar. Então, assim, além disso, a gente tem também, quando a gente para o ciclo, ou seja, quando agora eu preciso recrutar o testículo, ele fala, não, mas eu tô de férias, tô tranquilo aqui, eu não quero voltar. Aí tem um outro processo, né? Aí tem o processo de terapia pós-ciclo. Por quê? Porque o paciente precisa voltar a produzir testosterona. A testosterona dele estava lá em cima, né? A gente tem os níveis. Vocês já devem ter ouvido falar. Que O nível bom de testosterona em homem qual que é? Então, geralmente taxa, né? de 800 a 1.000, 1.200, vai dependendo. Mas não é uma questão fisiológica, não é o que se encontra na fisiologia normal do paciente. O normal do paciente vai estar ali em 400, 600, por ali, ou menos, tá? Então, assim, aquela questão de ter, eu tenho 1.200 de testosterona, não quer dizer nada, né? A gente tem outros hormônios contrarregulatórios que vão estar associados a essa questão, por exemplo, de libido. Então, às vezes, o paciente pode estar com a testosterona altíssima e o libido está baixo. E quando isso acontece, qual é o processo que está acontecendo no corpo dele? A questão é por quê? Porque o estradiol também tem essa função. E essa função vai estar possibilitada porque o estradiol está baixo. Então, assim, a gente tem vários mecanismos, né? Que a gente, não vou entrar em detalhes de bioquímica aqui, mas assim, não é só testosterona alta, sabe? Tem outros fatores também, tem carreadores que vão estar possibilitando a ligação da testosterona ou não, né? Ou o acoplamento dessas globulinas, a testosterona não possibilitando ela estar livre para as fisiologias, circular, né? Para circular, para atuar. Então, isso tudo está relacionado. É uma fisiologia bem complexa. Muito. Mas, assim, a gente consegue ter um bom manejo desses pacientes, né? E evitar, principalmente, esses colaterais. Então, assim, tudo com orientação médica flui normalmente. O paciente faz um ciclo, né? A gente geralmente preconiza ciclos curtos, né? De 5 a 6 meses, tá? Variando muito de acordo com cada caso. E a gente, depois disso, faz uma terapia pós-ciclo, né? Ou seja, para o paciente sentir o quanto menos de testosterona possível, porque a partir do momento que ele tira a testosterona, quem é agora que vai produzir? Se o testículo estava de férias, Tá né? de férias. Então, Aí tem que ser uma terapia tem que- pós-ciclo, né? Para terapia retornar e pós-ciclo, tal. Justamente, vamos voltar a funcionar gradualmente. Só que aí o paciente fica desestimulado, o paciente fica com libido baixo, o paciente parece que desligou ele da tomada. É literalmente essa a expressão. Pifou. Outra coisa, já que você entrou nessa questão dos hormônios, queria que você falasse rápido, a sua experiência aí na área, Certo. também sobre o anticoncepcional. Você, Sei. como nutrólogo, eu tenho certeza que você tem um entendimento do anticoncepcional. Então, realmente é uma coisa maléfica para o corpo? Então, o malefício é porque, na verdade, assim, a gente não pode dizer de malefícios. A gente tem que dizer o que vai ser bom para a paciente em determinado momento. Então, por exemplo, uma paciente jovem que acabou de menstruar, né? Então, jovem não, digo até adolescente, né? Adolescente.
adolescente, acaba uma menina de 13 anos que acabou de menstruar, hoje em dia cada vez mais novo, né, que se menstrua. Mas assim, a paciente que tem uma menstruação precoce ou uma paciente que tem um risco de engravidar maior, em vista de família, né, um ambiente todo social imbricado ali, é uma paciente que vai se beneficiar desse tipo de tratamento. Por quê? Porque uma gravidez para ela seria pior do que ela tomar o anticoncepcional, justamente. Então, assim, já em outro ângulo, né, em outra perspectiva, aquela paciente que já procura um determinado físico, é uma paciente que já se preocupa mais com o corpo, é uma paciente que já tem parceiro fixo, é uma paciente que já tem controle dos seus hábitos sexuais, ela vai se beneficiar de outros tipos de anticontraceptivos. Né? Então, assim, temos vários hoje no mercado, né? Então, não só as pílulas anticoncepcionais, mas temos também DIU, a gente tem as camisinhas, os condoms, né? Então, assim, temos vários outros tipos, né? Inclusive, também a gestrinona, assim, não promove esse efeito contraceptivo, mas ela atua como, né? Nós não podemos vender ele como... Como é o nome dele? É a gestrinona. Gestrinona. Isso aí é o quê? É aplicado, é tomada, é injetável? É o implante também. que eu estava referindo, Ok. Certo? Então, assim, a gestrinona, ela também vai propiciar que a paciente fique sem menstruações, né? Isso depois de 2 meses, né? que ela atinge o platô máximo de atuação. Então, ela propicia que a paciente não menstrue, ou seja, que ela não ovule também. Então, ela atua como um contraceptivo. Então, ela não engravida? Teoricamente, não, mas pode acontecer. O percentual, a média de quanto? Eu não sei te referir. Não sei te referir. Mas tem um percentual de possibilidade, né? Tem, assim, é aquela coisa, né? O 1% do anticoncepcional que pode acontecer. A gestinona também. Como o mecanismo dela é de não ovulação, pode ser que a paciente não tenha. Pode ser 100% eficaz. Mas a gente não pode predizer que não vai acontecer. Certo? Então, assim, da mesma maneira da pílula anticoncepcional, a diferença são os hormônios, né? Os hormônios que ali contém, elas vão trazer muito mais malefícios para essas pacientes que têm controle sexual, certo? Não estou falando para aqueles pacientes jovens, tá? Então, assim, para aquelas pacientes que têm controle, você consegue ter um outro tipo menos ruim. Por exemplo, o DIU de cobre ou o DIU de Mirena, né? Então, a gente tem outros tipos que vão propiciar o quê? O não interferimento desse hormônio no visual, no estético, na composição corporal da paciente. Então, sempre que uma paciente chega para mim com uma pílula anticoncepcional, né, em vigência, eu já peço para a paciente trocar de método contraceptivo. Por quê? Porque não casa, são coisas que não combinam, né? O padrão estrogênico que a pílula causa, a diminuição de libido, o aumento de celulite, aumento da massa gordurosa em detrimento de massa muscular, tudo isso está relacionado com os efeitos da pílula. Então, isso não combina com o meu trabalho, isso não combina com... Não tem como, né? Chegar lá e você falar bem um negócio desse, né? Porque tem um efeito colateral muito alto, né? Não tem como. Justamente. Muito bem, já falou, estamos aqui, os recursos hormonais, já falamos praticamente de todos, tem mais alguns aí? Basicamente, lembrar também que os implantes hormonais, né, também podem ser administrados em homens, tá? Bom, então, também, né? Também. E como que funciona? Então, é o seguinte, a testosterona, né, ela tem uns pelletzinhos que a gente coloca de testosterona, e aí, a partir disso, a gente pode manejar aquele paciente, por exemplo, com andropausa, né, a partir de 55 anos e tal, que já vem sentindo cansaço, queda de libido, a questão capilar também vai estar envolvida, principalmente a disposição para as atividades diárias, tá? Então, assim, aquele paciente que já não está indo bem em casa, indo bem do trabalho, cansaço extremo, vai se beneficiar desse tipo de tratamento. A gente coloca os implantes e esse paciente fica aí os 5 meses e meio tranquilo, voando, assim. Cada implantezinho que é feito também subcutâneo, né? Isso, subcutâneo. Isso dura 5 meses e meio. Isso. E ele fica tranquilo. Disposição em cima, bacana, libido, tudo isso. É porque, assim, hoje em dia a gente tem vários tipos de tratamento, né? A gente pode usar também os injetáveis de testosterona também. Porém, é muito mais cômodo, né? Que você coloque um implante que vai atuar como se fosse o seu testículo
e 5, 6 meses você está garantido ali de Já no níveis caso de do testosterona. injetável, às vezes é mensal, como é que funciona? Aí o injetável vai depender. Você pode vir a ser semanal, 2 semanas, 3 semanas, vai Acaba depender sendo dos um pouco níveis. invasivo, só com esse negócio É, de injetáveis, né? injetáveis. Os implantes hormonal e tal. Os Isso. protocolos injetáveis, já falamos também? Os protocolos injetáveis vai variar então de hormônio, né? Desde hormônio, desde outras substâncias que vão estar ajudando no objetivo da paciente. Então, a gente tem os protocolos intramusculares também e os protocolos endovenosos, né? Que a gente faz muito lá na clínica também. Que vai ser nada mais é do que você combater todos os tipos, todos os mecanismos possíveis de obesidade ou de hipertrofia. Ou seja, por exemplo, a obesidade nada mais é do que uma sala cheia de portas. Então, assim, você abre uma porta, na verdade, você fecha uma porta e essa porta não vai entrar mais um efeito social, os amigos te convidando para cervejinha. Na outra porta, você fecha aquela porta porque você quer tentar emagrecer, na verdade, não vai vir mais aquela comida gorda que você gostava muito. Naquela outra porta, não vai vir mais a preguiça de tudo, desde se exercitar, desde se alimentar bem, enfim, a preguiça. E na outra porta não vai vir mais, não vai deixar passar o estímulo bom, ele não vai entrar. Então, assim, o mecanismo de obesidade é isso, é uma sala com várias portas. E você fechando isso tudo, você blindando aquilo tudo, você consegue ter um efeito melhor. Então, assim, quando a gente entra com a medicação, quando a gente entra com outros tipos, por exemplo, um protocolo endovenoso, isso tudo vai atuar no mecanismo inflamatório que o obeso está inserido, né? Então, assim, o próprio organismo dele vai estar inflamado, né? Porque a gordura é um tecido inflamatório. Tudo que é lixo, o adipócito, ele pega para ele. E isso vai aumentando, aumentando, aumentando. E isso vai fazer com que o paciente inflamado, ele tenha muito mais consequências e esteja suscetível a doenças. Então, assim, a soroterapia vai atuar basicamente nisso. Quando você injeta uma medicação dentro da veia do paciente, ele não vai ter basicamente a passagem hepática do que na via oral. Na via oral, sim. E aí, então, ele não vai inativar várias substâncias, né, medicamentosas que a gente está querendo que o paciente tenha e o fígado vai lá e combate. Então, basicamente, a gente consegue pular o Burlar fígado. o sistema, Burlar o sistema. Então, a gente tem esses mecanismos venosos e a gente tem também os protocolos musculares, que vão atuar como um depósito. Então, você injeta ali no glúteo 2 ml de uma substância anti-inflamatória que vai liberando ali ao longo daquela semana. E aí, com isso, vai desinflamando o organismo, vai propiciando outras cadeias que vão ajudar na hipertrofia ou na obesidade também. A gente tem vários tipos de tratamento, mas Muito bacana. nunca é um sozinho, porque a obesidade, ela tem várias vertentes, vários mecanismos atuantes. E as doenças que surgem a partir da obesidade? Então, a gente tem principalmente síndrome metabólica, que vai estar presente ali nessa síndrome, um conjunto de fatores e doenças, né, de sintomas. A gente vai ter diabetes imbricado, a gente vai ter um aumento da hipertensão, né, da pressão, a gente vai ter o colesterol aumentado ali, trabalhando basicamente nos mecanismos aterogênicos, né, ou seja, AVC, infarto, oclusão arterial de membros, a gente vai ter um monte de mecanismos relacionados com o aumento desse colesterol, tá? O ganho de peso também vai estar associado, então, a síndromes psicológicas, né, não só corporais e metabólicas, mas também psíquicas. Então, assim, paciente com depressão, um paciente que tenha algum transtorno de ansiedade, algum transtorno do pânico também vai estar relacionado. Então, tudo isso vai propiciar esse aumento de massa gordurosa e também os mecanismos inflamatórios. Muito bem explicado também. Esvaziadores de gordura, não é isso mesmo? Esvaziadores de gordura por aí? Como é que funciona esse processo do esvaziador de gordura? Então, os esvaziadores de gordura são nada mais são do que enzimas que vão propiciar os esvaziamentos de adipócitos, né? Então, as células de gordura, como eu já disse, elas catam lixo do metabolismo e aí armazenam consigo. E aí eles vão aumentando, vai aumentando.
Por exemplo, você é um músculo. Músculo, eu não quero mais isso, né, pra mim. Ah, não, peraí, eu sou gordura, eu quero pra mim. Aí ele vai lá Ok. e acopla o seu mecanismo. Tudo que não presta, Tudo né? que não presta. E aí, com isso, ele vai aumentando, aumentando, aumentando. O que que os esvaziadores de gordura faz? Ele faz essa toxina ser liberada. E aí, com isso, você vai murchando aquela célula e aí o tecido, né, o tecido subcutâneo, a gordura vai diminuindo. São esvaziadores subcutâneos. A gente sabe que tem a gente sabe que tem gordura subcutânea, que é o que incomoda o paciente, e a gente sabe também que tem a gordura visceral. A gordura visceral é a que fica dentro dos órgãos, desculpa, que fica entre os órgãos. Certo. Então, fica entre os órgãos ali, os órgãos ficam apoiados sobre ela. Tipo aquela gordura que dá na barriga da gente, eu acho que eu tô até um pouco esse negócio. Por dentro, sim, por dentro. É uma gordura que a gente não vê, né? A gente Essa só vê o gordura pode estufamento. chegar ao ponto de eliminar a pessoa, não? Essa gordura é a mais importante. Por quê? Assim, a mais importante e a mais ruim, perigosa. A importância em questão de perigo, De né? perigo, Isso. justamente. Por quê? Porque é ela que vai propiciar principalmente ao aumento das taxas cardiovasculares, tá? Então a gente até associa uma relação índice cintura quadril com essa questão cardiovascular. Por quê? Porque se a gordura está dentro, ali próximo às vísceras, provavelmente deve estar também próximo ao coração. Então, assim, isso está muito relacionado com o índice cintura quadril, que vai medir, avaliar essa questão da gordura visceral. E deixa eu te falar uma coisa, essa gordura visceral eu achei interessante, que eu tenho até curiosidade, porque eu andei fazendo academia um tempo, Ah, e parece que a academia, essa gordura da barriga, ela não consegue tirar aquilo não, né? Ou tem como? tem como. Na academia? Tem, Mas tem esse como. outro... Depois Só me... você não vê. Ah, só não Só vê. você não vê. Mas sozinho, só ir lá malhar, aquele negócio de fazer aquele trem de botar a mão assim, como é que chama aquilo lá? Abdominal. Abdominal, resolve pra isso? Não, Então, não. foi esse trem que eu fiz aí, uns Não. 30 dias, não vi diferença nenhuma, parei. Tá vendo? Você é mais um paciente frustrado. aqui na nossa Frustrado, eu frente. tenho raiva, quando eu passo por academia, eu xingo ela tudo, de raiva que eu Vamos mudar o seu hábito. Você vai É. se propor a tenho. Nome ficar... de Jesus, nome de Jesus. Você vai se propor a ficar 66 dias na academia e aí a gente vai ver, avaliar como é que vai ficar a sua situação. Por quê? Olha só, veja bem. A gordura visceral, ela vai estar relacionada com as outras gorduras também. Porém, você vai ter uma diminuição da sua taxa metabólica, você vai ter um aumento da sua taxa metabólica e a diminuição da gordura a partir de um déficit calórico. Então, não são coisas sozinhas. Provavelmente você tentou ir na academia sozinho, mas não tentou uma dieta. E isso tudo está relacionado. Por quê? Porque se você vai na academia, vamos botar em números aqui. Se você vai na academia e gastou 500 calorias, é um treino bom, Gastou 500 calorias em 1 hora, porém você foi na Richesse e comeu uma torta de tiramisu e um brigadeiro e tomou um refrigereco. Esse negócio de tiramisu não deve ser coisa ruim, não, que com esse nome aí não pode ser coisa ruim. É Tá, aí torta de café. E tomou tomou um refri, você falou, depois em seguida. Colocou um refri aí junto. Pra acabar de certo? matar. E aí, então, você vai ver aqui, ó, essa quantidade aqui, vou botar por baixo, deve ter umas 450 calorias, tá? Umas 450 calorias de um treino de 500. Isso eu tô botando por baixo, né? A gente tem outras continhas que dá pra gente ver que pode até ser muito mais que isso. E aí, suponhamos que você ficou um pelo outro. Um certo? pelo outro, Um pelo outro. E aí, o que acontece? O seu organismo, para você sobreviver, para você estar aqui na minha frente, né, conversando comigo e tal, você tem um gasto. Então, você tem um gasto de estar acordado, você tem um gasto de conversar, você tem um gasto. E esse gasto, ele é fixo todos os dias. Todos os dias você deve gastar aí 1.300 calorias por média, tá? Uhum. E aí, quando você vai na academia, você gasta 1.800. Essa tortinha aqui não é a sua única refeição do dia. Se fosse, tá tranquilo. Justamente. Então, você tem outras coisas que você come. Então, você tem o arroz que você come, você tem o pão que você come, tá? Você tem aquele carboidrato que é um açúcar, o arroz, o macarrão, tudo isso, fora as gorduras, tá? E as proteínas também são calóricas, né? Então, assim, tudo isso vai estar relacionado. Então, no seu final do dia, a sua alimentação corroborou aí para 3.000 calorias. Mas você só gasta 1.800.
Então E tá o que, ganhando 1.200 todo dia. e o que que você está fazendo? Acumulando 1.200 todos os dias. Então vai chegar um tempo que a bomba vai estourar, né? Justamente essa é a obesidade. Ok, e aí, precisa ser feito isso aí, a questão da dieta, né? De um modo geral, Uhum. pra questão da gordura na barriga. Eu perguntando que eu tenho vontade de acabar com isso. E tem aquele outro negócio também que você falou também que ajuda, né? Que aplica o implante ali, ou não funciona pra ali também? Como é que é? Então, olha só, tudo vai estar relacionado, certo? É Então, um tratamento, né? A é dieta, tudo tudo. relacionado. O Agora deu pra corpo é um entender. sistema único, né? Tudo imbricado. Ok. Então, assim, na obesidade, a gente tem principalmente o predomínio do estradiol, que é um hormônio feminino. Então, por exemplo, um homem obeso vai ter um predomínio estrogênico. E esse predomínio estrogênico vai fazer com que esse ciclo perpetue. Esse ciclo de insulina, alimentação, glicose e acúmulo de gordura e etc. Isso vai virando uma bola de neve. Sabe? Então, assim, para que a gente possa frear esse mecanismo, a gente tem que atuar em várias vertentes, incluindo a questão hormonal e a questão metabólica. Ok. Então, a gente entra com outras medicações, a gente pode entrar com testosterona, vai ajudar o paciente também nesse sentido, tá? Então, assim, Até para que ele tenha um resultado bem mais rápido, né? Mais satisfatório também. justamente, até porque ele precisa empolgar com esse processo, senão ele para. Ele para, igual eu fiz, parei. Justamente. Acho que nós falamos também dos protocolos estéticos, estão ia falando também. Os protocolos estéticos, basicamente, a gente também tem outros. Envolveu tudo aí, né, na prosa. Basicamente isso. Assim, é o que eu sempre falo com os pacientes, de estética e não só de saúde e qualidade de vida, né? Os pacientes que procuram estética, basicamente a gente vai entrar com hormônio. Não tem outra Possibilidade, né? solução, outra possibilidade que seja rápida. Essa possibilidade é lenta, eles não me procuram para isso. Eles me procuram uma possibilidade rápida. Então, para que eu possa dar isso para o meu paciente, o paciente falar assim, poxa, que a doutora lá não atendeu as minhas expectativas. Então, eu preciso ter resultados. Só que o problema é, ter resultados, para mim, não é só medicação. O paciente tem que entender que depende muito mais dele do que de mim. Exatamente. Então, Tem que ter um compromisso, né? tem que ter um Uma disciplina, compromisso. né? Justamente. Então, assim, é muito mais do paciente do que minha. Muito mais de uma dieta, muito mais de um treino. Não é só ele ir comparecer à academia. É ele ir fazer o seu melhor na academia. Entendeu? Certo. Aí a gente tem, por exemplo, vários mecanismos que a gente pode ter, por exemplo, um déficit calórico para que ele possa emagrecer. A gente tem um mecanismo aeróbico e tem um mecanismo de musculação. Por exemplo, pessoa marombeira, né, aquele praticante mesmo, assíduo de academia, ele muitas das vezes não gosta de fazer cardio. Por quê? Porque cardio demora, porque cardio cansa. Cardio, o que é? Esteira, por Cardio, exemplo? esteira, bicicleta bicicleta elíptica? elíptica, escada, tudo. Então, muitas das vezes, Tem esse negócio de marombeiro... crossfit também, que lá também é muito bom. Eu particularmente não gosto muito por experiências próprias, mas também é uma atividade que, né, a gente Ajuda, tem né? Tem resultado, né? a atividade física boa é aquela que o paciente adere, não adianta. É a mesma coisa da dieta. Dieta boa é o que o paciente consegue fazer. Então, é basicamente isso. O que ele precisa fazer? O que ele precisa fazer é ter déficit calórico, seja ela ou alimentar ou com atividade física. Muito bem. E outra coisa também, alimentos que você que está na área da nutrologia aí, alimentos que ajudam o coração, que ajudam o cérebro, existe uma maneira da pessoa, não sei se vai ter que suplementar, se vai ter nos alimentos, como é que funciona aí? O que o coração gosta de se alimentar, como é que funciona? Então, basicamente assim, não somente o coração, mas a gente tem várias outras suplementações e vitaminas que a gente pode influenciar aí nessa questão, né? Então, assim, vão estar muito relacionadas as vitaminas A, B, C, K, D, E. Todas essas vitaminas vão estar relacionadas com esses benefícios para o coração, para o cérebro, para o corpo. Todas essas vitaminas a gente dosa. Caso elas estejam mais baixas ou não, a gente consegue repô-las. E outra coisa também é a alimentação, né? Então, as vitaminas que não são manipuladas, não são farmacológicas, a gente consegue também na nossa alimentação. Então, assim, não tem aquela vitamina é boa para o coração, né? A gente sabe, assim, por exemplo, vinho é bom para o coração, né? Contém carotenoides e outros compostos. Então, assim, tem vários alimentos que são bons. Aqueles alimentos que a gente sabe, verduras, legumes, né?
que não estão nos Não são fast foods, não industrializados, né? são industrializados, junk foods, etc., a gente sabe que são bons, não só para o coração, Pro mas corpo de um também para o modo corpo geral, né? de uma forma geral. Então, assim, independente, né, de saúde cardiovascular ou não, a gente tem esse tipo de alimentação que vai convergente ao modo de vida do paciente. Interferir de uma maneira positiva, né? Tem mais alguma coisa que Com você quer certeza. falar aí do seu mundo da nutrologia também, pra gente... Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo, acredita? Que legal. Nossa, que pena, né? Que pena que é muito pena, rápido. porque tá muito legal É legal aqui. o papo, mas é rápido demais, né? É Passa muito rápido. verdade, é verdade. Bom, então, é isso, é basicamente isso. A gente prega a qualidade de vida, né? Dentre elas, a estética também é importante, né? A pessoa se ver bem no espelho, a pessoa ter uma autoestima bacana. Isso tudo vai estar relacionado com a mente, com o corpo, né? O que a pessoa visualiza para si. E é isso, assim, você viver bem consigo mesmo é tudo, é crucial. Então, o paciente que deseja isso, pode me procurar, eu ajudo e estamos aqui para isso. E outra coisa, eu acabei de te perguntar, você falou tanto de academia, falou de hipertrofia feminina, hipertrofia masculina, você também é de academia? Sou E eu. quais são os exercícios que mais você gosta de fazer lá? É difícil dizer, viu? Eu adoro muitos exercícios, eu adoro academia. Eu treino desde os meus 15 anos de idade, porque eu treinava para competir em natação. E então eu já venho de um histórico de atleta mesmo, competia nos regionais mineiros e tal. E aí então eu vi na academia uma possibilidade de aumentar minha força muscular para os meus treinos de natação. E a partir disso eu me apaixonei pelo esporte, né? Então, assim, hoje em dia eu não consigo mais nadar porque eu estou muito pesada. Mas eu me vi na academia, já fiz CrossFit também, quase me lesionei, Naquelas infelizmente. cordas lá, naqueles trem? Infelizmente, como eu sou cirurgiã na época, eu atuava mais com cirurgia, não podia me machucar minhas mãos. Então, eu parei CrossFit e continuei na academia. Hoje em dia é o esporte que eu amo, que eu vejo muito resultado, mudou minha vida, assim, como pessoa, minha autoestima, minha Mentalidade, confiança, né? mentalidade, tá? Muda bastante e hoje em dia a gente quer crescer sempre mais, então a gente busca estudar isso, busca melhorar nessa área, né? Até mesmo para a gente ser o espelho para o paciente, né? Muito bem. Ser um exemplo. Um exemplo, gosta muito de ler alguma coisa? Livros? Gosta de ler? Como é que é? Olha, ultimamente os livros que eu leio são todos relacionados com nutrologia. Nutrologia, mas tá sempre lendo, né? Esteroides, estou sempre fazendo cursos. Espiritualidade, você me mostra uma pessoa que tem uma luz muito boa. Você é uma pessoa espiritualista? Obrigada. Sim, na verdade eu sou católica batizada, tenho uma família bem católica. Assim, gosto também de profecias, né? Então, romaria lá em Minas Gerais, né? Minas tem demais. Então, romaria, a gente vai sempre a pé e tal, sempre faz uma promessa. Mas, assim, acredito muito em espiritismo, já tive algumas provações, né? Então, acredito e estou sempre aberta às novas religiões. Já experimentei basicamente quase todas. Muito bem, eu ia perguntar para você uma coisa que acabei esquecendo que eu ia perguntar. Eu queria que você deixasse também um conselho para todas as pessoas do Brasil, com a sua experiência de vida, né? Com tudo que você já viveu nos consultórios, com resultados que pessoas tiveram, com falta de resultado que pessoas tiveram, né? Deixasse aí uma mensagem para as pessoas do Brasil que querem emagrecer, que querem levar uma vida mais leve, uma vida mais saudável e o frigir dos ovos levar uma vida mais feliz quando a intenção dele é adquirir, vamos dizer assim, sucesso nessas áreas, né? Do emagrecimento, das questões hormonais para mulheres que estão na menopausa, para os homens que estão na andropausa. Então, qual que é o conselho da doutora Caísa Marra, da área da nutrologia, passa para todas as pessoas? Então, mais do que nunca eu tenho visto, né, que nessa área tudo é possível. Então, a gente vê que a gente pode mudar a vida do paciente, a gente tem terapêutica para isso, então tem todo um arsenal medicamentoso para que a gente possa ajudar o paciente e o paciente não precisa viver naquela patologia, não precisa viver obeso, não precisa viver a menopausa com os seus fogares, o homem na andropausa, da mesma maneira. Então, assim, hoje em dia a gente tem muita terapêutica que pode influenciar na qualidade de vida. Então, assim, procure um profissional que esteja capacitado, me procure, que eu estou sempre disposta a ajudar e sempre a influenciar, a achar novas maneiras, novos hábitos de vida para que você possa conquistar o seu objetivo. Muito bem, para a gente finalizar, eu queria que você falasse mais um pouquinho de você,
sobre o assunto do seu dia a dia. Como é que é o seu dia a dia, a sua alimentação, o que você come de manhã? Porque todo mundo quer saber, essa doutora aí fica falando, fala. O que essa mulher come então, gente, né? O que você come? O que é o seu café da manhã? Você faz lanche 9 horas? O que você almoça? Como é que funciona? Bom, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu sou assim, eu prego o que eu faço, né? Então eu falo e faço o que eu prego. Basicamente isso, eu faço dieta e treino muito, bastante. Mas também não deixo de ter uma vida social, não deixo de ter uma vida que tenha o meu trabalho, né? E tudo isso. Então, assim, sempre faço dieta, de manhã o que eu oriento é sempre fazer a mesma dieta, ou seja, não fique trocando alimentos, tá? Porque nenhum alimento é igual ao outro, nenhuma pessoa é igual a outra. Exato. Então, se eu for trocar algum alimento pelo outro, ele vai ter alguma propriedade mais calórica ou menos calórica. Então, eu faço sempre a minha alimentação, sempre igualzinha. Às vezes eu não consigo no horário, porque às vezes eu estou com um paciente na minha frente, eu não consigo comer. Por exemplo, agora mesmo está no meu horário do meu lanche da tarde. O que você come no lanche da tarde? Whey protein, iogurte e banana. Certo. E no café da manhã? No café da manhã, geralmente eu como 2 fatias de pão integral, 3 claras, um ovo e um queijo e mamão. Muito bem, pra gente finalizar, deixa seu Instagram pra quem quiser te procurar. Qual é o seu arroba lá? O meu arroba é Caiza, K-A-I-Z-A, underline M-A-R-R-A, Marra. Lá vocês podem falar comigo. Sempre tem uma secretária que está me auxiliando nesses quesitos, né, de rede social. E também tem meu WhatsApp lá, tem a minha agenda aberta lá, então dá para você já agendar a sua consulta você mesmo ali no Doctoralia, tá? Show, hein? E o WhatsApp também, a gente consegue agendar vocês ali no botão WhatsApp, que aí a gente já vai se comunicando e já vai agendando essa questão aí. Partido rumo ao sucesso, né? Rumo ao sucesso, rumo à mudança de vida. Quer mandar um abraço para alguém, para a família, para algum parente, alguma coisa, algum considerado? Obrigada a todo mundo, os meus amigos que estão assistindo, que estão prestigiando. Muito bem, eu conversei aqui com a doutora Caiza Marra, da área da nutrologia. Espero que você tenha gostado e se gostou, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o comentário, compartilha esse conteúdo para que chegue a mais pessoas. Até o próximo podcast, se Deus quiser, e Ele há de querer.